tarde. Estamos aqui mais um final de tarde no Evangelho do Lar, promovido pelo Prozebem. Então, agradecer a presença de todos os companheiros de Ideal Espírita que se encontram aqui nesse momento, para que a gente possa refletir, para que a gente possa dialogar um pouco sobre a doutrina espírita, essa doutrina que orienta, que guia os nossos passos, os nossos caminhos nessa nossa jornada, nessa nossa jornada rumo ao aprimoramento moral, intelectual e espiritual. Então, que possamos aproveitar as palavras que vão ser colocadas aqui agora, nesta tarde, para que a gente possa iniciar a semana com essa reflexão e que a gente possa aproveitar o que está sendo colocado aqui, o que a gente está refletindo, para que a gente possa orientar a nossa conduta a partir dessa semana, durante essa semana. Então, para que a gente possa ir refletindo um pouco, para que a gente já possa ir elevando um pouco os nossos pensamentos, eu trouxe aqui na página 54, do livro Minuto de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, a seguinte reflexão que ele nos propõe. Tá? Então, vamos lá. Cada um recebe de acordo com o que dá. Se você dá ódios e indiferença, há de recebê-los de volta. Mas se der atenção e carinho, há de ver-se cercado de afeto e amor. Ninguém se aproxima do espinheiro por causa dos espinhos, nem do lodo porque suja. Mas todos apreciam permanecer perto de flores que espalham beleza e perfume. Cada um recebe de acordo com o que dá. Então, vejam só, o que ele está propondo aqui é que cada um vai receber de acordo com aquilo que está proporcionando, de acordo com aquilo que está dando para o outro. Então, vamos elevar um pouquinho os nossos pensamentos, pedir a instrução dos Espíritos Amigos, para que a gente possa, ao longo desse pouco tempo que a gente tem aqui, refletir um pouquinho sobre os ensinamentos trazidos para nós pela doutrina espírita. Amado Mestre Jesus, amado irmão, pedimos que continue a mandar suas bênçãos de luz, de paz e de amor para essa terra de provas e expiações. Que essas bênçãos possam atingir corações e mentes de cada um de nós, nos dando a força, a serenidade e a resignação necessária para enfrentarmos as vicissitudes da vida. E que assim, amparados pela espiritualidade, possamos seguir em frente em nossa jornada de aprimoramento moral, intelectual e espiritual. Que possamos aproveitar a cada amanhecer, a cada instante, para nos tornarmos um homem novo para um mundo novo. E que assim possamos construir um mundo efetivamente de justiça, de amor e de caridade. Assim seja. Então, vejam só, eu trouxe para a gente conversar e dialogar um pouco na tarde de hoje, aqui o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz servir a Deus e a Mamon. Então, ele está colocando aqui que nós não podemos servir a dois deuses. Então, temos que servir apenas a um Deus. Então, nessa passagem da salvação dos ricos, que está em Mateus, que está também em Lucas e que está em Marcos, está aí nos 3 evangelhos, Então, o homem se aproxima de Jesus e pergunta a ele o que ele deve fazer para poder entrar no reino dos céus, o que é que ele deve fazer. Então, Jesus vai colocar para ele que ele venda tudo que ele tem e siga-o. Então, Jesus está propondo a ele que ele se desapegue desses bens materiais. Tá? Agora, temos que começar a refletir o seguinte. Quando Jesus diz, venda tudo que tem e siga-me, o que é que ele está querendo dizer com isso? Então, isso está fazendo referência a que nós não podemos servir a dois deuses. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. O que é que Mamon aqui pode significar no tempo de hoje, mas também já naquela época? O dinheiro. Então, o dinheiro aqui vai nos prender, vai prender a nossa alma às coisas da carne, aos bens materiais. Então, Jesus está chamando a atenção aqui
desse rico, né? Ou como ele coloca aqui, né? A salvação do rico está em quê? Se desapegar dos bens materiais. Lembrar que nós não podemos servir a dois deuses. Então, nós não podemos servir a Deus e não podemos servir a Mamon ou ao dinheiro, porque o dinheiro vai nos prender à vida material. Então, o que Jesus está propondo a ele aqui, primeiro, é se desapegar aos bens, dos bens materiais. E segundo, o que é que a gente vai fazer da riqueza? Então, aquela riqueza que nós acumulamos, o que é que nós vamos fazer com ela? Se nós formos lembrar dos ensinamentos trazidos por Kardec pelos Espíritos no Livro dos Espíritos, quando ele fala da propriedade da riqueza, o que é que Kardec vai colocar para a gente? Primeiro, que a riqueza deve ser adquirida pelo trabalho legítimo, né? Então, o que dá a legitimidade e a propriedade e a riqueza é o trabalho. Então, percebam, é o trabalho quem é a fonte da riqueza social, daquela riqueza que é fruto do trabalho. E lembrando que o trabalho é sempre uma atividade coletiva. Então, todos de alguma forma vão trabalhar para produzir essa riqueza. Tá? Então, por isso, por exemplo, que um filósofo espírita argentino chamado Manuel Porteiro ele vai colocar que, vejam, quando Jesus propõe venda tudo o que tem e siga-me, será que a igualdade absoluta ela é possível? E segundo essa pergunta que Kardec faz também no Livro dos Espíritos. E o que é que esse filósofo argentino chamado Manuel Porteiro nos coloca? Não devemos confundir essa igualdade absoluta com outros tipos de igualdade que são relativas. Relativas ao quê? Aos deveres que cada um de nós temos, aquilo que nós podemos trabalhar para contribuir com a sociedade e também com aquilo que nós vamos receber para mantermos as nossas necessidades. Porque vamos lembrar, quando Jesus diz, venda tudo que tem e me siga-me, ele não está querendo, né, formar em torno dele, ele não está querendo que as pessoas virem mendigas, que as pessoas não tenham nenhum tipo de bem material, porque também está lá na lei de necessidade, né, que nós precisamos daquilo que é necessário para podermos sobreviver. Então, o que Jesus está colocando aqui é que devemos saber utilizar a nossa riqueza. Por isso que nós não podemos servir a dois deuses. Ou servimos a Deus, ou servirmos ao dinheiro. Então, é preciso que nós comecemos a nos desapegar daquilo que nos prende à matéria, daquilo que nos prende ao egoísmo, aos desejos da carne. Então, vejam só, desfazer-se de todos os bens e siga-me, né? Que foi o que eu coloquei aqui. Mostra que o apego aos bens terrenos é um empecilho. É um empecilho para quê? Para que nós possamos seguir a nossa jornada de aprimoramento. Mas isso não significa, ou seja, é um empecilho para servirmos a Deus. Tá? Então, isso não significa uma condenação absoluta da riqueza. Porque, veja só, se por meio do trabalho nós, enquanto sociedade, constituímos uma riqueza que ela é social. Então, Jesus não está condenando essa riqueza. O que Jesus está condenando é como nós nos utilizamos ou como nós utilizamos essa riqueza. Utilizamos essa riqueza para o bem da humanidade, para que a gente possa proporcionar, como está lá na lei de necessidade, que todos possam ter o mínimo de bem-estar, para poder manter o seu corpo físico e assim aprender, passar pelas provas de que precisa para poder evoluir, ou eu vou utilizar essa riqueza apenas em benefício próprio? Então lembre-se, dois detalhes aqui: como eu adquiro essa riqueza e como essa riqueza ela é utilizada. Então Jesus em nenhum momento, e nem Kardec e os espíritos, estão condenando de maneira absoluta a riqueza. Eles estão nos colocando o seguinte: como nós vamos adquiri-la e como nós vamos utilizá-la. Porque, veja só, não é a riqueza em si que é o mal, mas é justamente como nós a utilizamos. Vamos lá. Nesse mesmo capítulo, ele fala tanto da parábola dos talentos, mas também tem outra parábola que é dos trabalhadores da última hora.
né? Então, vejam, na parábola dos talentos, eu tenho um senhor, que ele é mau, e ele colhe aonde não semeou. Então, veja, como é que ele está adquirindo essa riqueza? Explorando o trabalho dos seus servos. Porque ele, veja, ele está colhendo aonde ele não semeou. Então, ele já não está adquirindo essa riqueza de uma forma legítima, ou seja, pelo seu trabalho, mas ele está explorando o trabalho de outrem. Ele está colhendo aonde ele não semeia. E nós temos o exemplo da parábola da última hora, aonde esse senhor, ele se utiliza em alguma medida de maneira correta da sua riqueza, porque ele paga a todos, independentemente de quanto tempo trabalhou para ele, a mesma quantia, porque ele sabe que aquela quantia, em alguma medida, vai servir para que todos aqueles trabalhadores possam manter as suas necessidades, manter, né, as suas condições básicas de existência do corpo material. Então percebam, o mal não está na riqueza em si. Por isso não é uma condenação absoluta da riqueza, mas é em como nós utilizamos essa riqueza. Então, temos que trabalhar para o melhoramento material do globo. Então, percebam, nós não podemos negar e não podemos colocar a vida material apenas como algo ruim, porque é a partir dela que nós vamos passar por provas, que nós vamos nos educar e vamos melhorar, e vamos aprender. Obviamente, lembrando, né, ao longo de várias encarnações, de quantas encarnações forem necessárias para que a gente aprenda. Então, é necessário que passemos pela vida material. É necessário que, enquanto espíritos, isso vai nos colocar tanto Manuel Porteiro, quanto Humberto Mariotti, quanto Herculano Pires, quanto Deolindo Amorim, todos eles vão nos colocar que é necessário que nós encaremos de frente a vida material. Que nós, enquanto espíritas, não podemos descuidar da vida material. Agora, não podemos servir a dois deuses. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Isso não significa não servir ao dinheiro, não servir às coisas materiais, que nós não vamos ter preocupações materiais. Porque nós precisamos melhorar a nossa vida aqui na Terra. E como é que a gente faz isso? Por meio do trabalho. Por meio do trabalho, nós geramos riqueza social, produzida coletivamente pela sociedade, que vai nos auxiliar na nossa vida material. Tá? Então, vejam, então somos apenas, né, a terra nos é dada por Deus, né? Então Deus nos promete o reino aqui na terra, né? Então Jesus promete aos mansos e pacíficos a terra. Então é aqui, nós não somos exatamente proprietários da terra. Nós estamos aqui quase como usufruto dessa terra. Então daí vem uma outra questão. Quando também há uma outra passagem que tem a ver com essa questão de não servir a dois deuses, nem a matéria, o dinheiro, né? Mas servir a Deus. Então vejam, quando Jesus também coloca, quando perguntam a ele o que é que ele deve fazer, o que é que eles devem fazer com o dinheiro que tem a foto do César. Então o que é que Jesus responde? Devolva a César o que é de César e devolva a Deus o que é de Deus. Então eu vou devolver a César o quê? Essa riqueza, esse dinheiro que me prende a esses vícios materiais. Esse dinheiro e essa riqueza que não é bem adquirida, que não é utilizada para o benefício de todos, para o melhoramento da nossa vida na Terra. E o que é que eu vou devolver a Deus? Aquilo que ele nos deu, a Terra. Todo esse globo que nós temos para habitar e que temos pelo nosso trabalho de melhorar. Então percebam que Jesus está deixando claro aqui. Não podemos servir a dois deuses. Temos apenas um único Deus a servir, que é aquele suprema inteligência primária que nos deu a vida, né? E que nos permite, através do livre-arbítrio, tomar as nossas decisões. Então percebam, se eu não tenho as minhas condições materiais aqui na Terra,
de ter um bem-estar, como é que eu vou exercer plenamente o meu livre-arbítrio? Então percebam que essa questão aqui que Jesus coloca, né, venda tudo o que tem e siga-me, é uma questão muito mais profunda do que um primeiro olhar. Né? Ele está dizendo aqui o que nós devemos fazer para termos a terra como recompensa, para que possamos melhorar a nossa vida aqui nesse mundo material. Então aí temos duas questões, né? O que possuímos e o que a gente leva. Né? Então vejam lá, o que eu possuo é apenas a questão material ou eu vou possuir outras virtudes? Humildade, né? Caridade, benevolência, indulgência, né? Então, o que é que eu possuo? Eu vou possuir apenas as questões materiais ou eu vou possuir outras coisas? Porque, veja só, ao longo da minha existência, o que é que eu estou possuindo? O que é que eu estou colocando como tesouros para mim? Como riqueza? Né? E aí, o que é que nós vamos levar? O que é que nós vamos levar? O que é que nós vamos trazer para a nossa vida espiritual? Então percebam que é isso que Jesus está querendo colocar para nós. E é isso também que Kardec traz no Evangelho e também na obra, né, o Livro dos Espíritos, quando ele fala da lei de necessidade, quando ele fala da lei de trabalho, que todos têm que trabalhar, e aqueles que já não estão mais em condições de trabalhar, a sociedade vai ter que manter a sua vida material, as suas necessidades, o seu bem-estar. Então, por isso que nós devemos saber utilizar aquela riqueza que nós construímos coletivamente a partir do nosso trabalho. Então, Jesus está chamando a atenção aqui, volto a refrisar, duas coisas. Como nós adquirimos e construímos essa riqueza e como nós vamos utilizar essa riqueza. Tá? Então, vejam só. Então, qual a melhor forma de empregarmos essa riqueza, de empregarmos tudo isso que a gente está construindo? Segundo aqui, né, os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, amai-vos uns aos outros. Porque, veja só, amai-vos uns aos outros é eu fazer ao outro o que eu quero que seja feito a mim. Então, perceba, se nós começarmos a ter essa atitude, nós vemos completamente a nossa forma de nos relacionarmos socialmente. Então, por isso que Jesus, ao dizer lá, venda tudo e siga-me, ele está querendo chamar a atenção para o que é que nós estamos dando como prioridade na nossa existência. Nós temos o livre-arbítrio. Agora, o que a gente vai levar, o que a gente vai levar para a vida espiritual, o que a gente possui, aí depende também das nossas ações. Por isso que é preciso essa transformação moral que Kardec nos coloca, alinharmos a nossa transformação íntima à transformação do nosso meio. Porque nós também precisamos desse meio para podermos evoluir, para podermos também melhorarmos. Então percebam como essas coisas estão atreladas. Então por isso que Jesus está colocando isso para a gente. A quem é que nós vamos servir? Ao Deus, inteligência primária, suprema, criador de tudo, ou ao Deus dinheiro? Então percebam como é que eu levo a minha vida hoje. A que Deus eu estou servindo? Aqui, essa sociedade como nós construímos a riqueza hoje, o que é que ela nos permite fazer? Né? Ela permite, de maneira muito clara, cristalina, que nós servamos a que Deus. Como é que nós estamos utilizando a nossa riqueza hoje, né? Nos tempos de hoje? Será que nós aprendemos alguma coisa com os ensinamentos de Jesus ou ainda cometemos os mesmos erros desde aquela época, desde sempre, né? Então é isso que Jesus quer chamar a nossa atenção, que a gente compreenda de maneira efetiva, de maneira consciente, porque é justamente na consciência
que estão escritas as leis divinas, que nós precisamos mudar o nosso comportamento. E nós estamos aqui apenas como proprietários no usufruto, porque isso aqui foi nos dado por Deus. E de que maneira nós vamos devolver isso a Ele? Né? De que forma é que nós vamos devolver isso ao seu verdadeiro proprietário? Tá? Então, que a gente possa pensar sobre essas questões. Porque, percebam, a nossa vida como ela está organizada hoje, praticamente todos nós aqui vivemos para trabalhar, para pagar, vamos lá, o cartão de crédito. O cartão de crédito aqui como esse mamon. A quem é que nós vamos servir? Então, percebam, a sociedade que a gente está construindo nos permite ter um outro modo de vida? Ou nós precisamos repensar toda a forma como nós estamos utilizando a riqueza que nós produzimos e como nós nos beneficiamos dela? Né? Então, que essas questões, sobretudo nesse momento em que a gente está vivendo, né, onde a gente tem o aumento da miséria, onde a gente tem o aumento da fome, é só a gente andar nas ruas e a gente percebe um número de pessoas cada vez maior nos sinais pedindo algum tipo de auxílio. Então, como é que nós estamos utilizando essa riqueza? Né? Então, como é que nós estamos utilizando esse ensinamento de Jesus, que é o nosso modelo e guia? Então, que a gente possa parar e refletir um pouco sobre isso. Porque, vejam só, hoje nós produzimos alimentos suficientes para que ninguém passe fome no mundo. Então, como é que nós estamos utilizando essa riqueza que nós produzimos? Será que todos aqueles que trabalharam para produzir isso têm acesso a essa alimentação? Será que todos têm acesso a essa alimentação? Então, como é que nós queremos construir uma sociedade baseada na lei de justiça, de amor e de caridade, se utilizamos mal a riqueza que nós mesmos produzimos? Então, por isso que Jesus está chamando a atenção. Por isso que ele diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a maior parte dessas pessoas e nós, enquanto sociedade, não sabemos utilizar essa riqueza que nós mesmos produzimos, que nós mesmos geramos. Então, que a gente possa pensar nessas questões para que a gente possa mudar a nossa atitude e que essa nossa atitude também possa, de alguma maneira, contribuir para a mudança da própria sociedade. E assim a gente construir uma sociedade que não é uma sociedade de igualdade absoluta, mas é uma sociedade onde todos possam ter o mínimo necessário para que ela possa ter um bem-estar. E que esse bem-estar possa, a partir daí, gerar, né, um livre-arbítrio de uma maneira muito mais efetiva, que nós possamos utilizar esse livre-arbítrio de uma maneira muito mais efetiva. Cada um, a partir daí, desenvolvendo as suas aptidões e as suas habilidades. Né? Então, que a gente possa refletir sobre essas questões e levar isso, né, no nosso dia a dia, na construção dessa sociedade de lei de justiça, de amor e de caridade. Porque só assim a gente vai conseguir cumprir e ter aquilo que Jesus nos prometeu, que é a terra, né? Que é o reino construído aqui na terra. Então, que a gente possa pensar sobre essas questões e uma boa semana para todos nós e que a gente possa educar os nossos filhos para que eles tenham essa compreensão de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária e mais humana. Porque aí, dessa forma, nós estaremos combatendo o egoísmo e esse materialismo que nos prende aos vícios da carne. Então, agradecer mais uma vez ao Prozebem e que a gente possa, né, em outro momento, voltar a dialogar um pouco sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, do nosso modelo guia. Então, vamos fazer uma oração final para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje. A Jesus, amado irmão, espíritos amigos e superiores, queremos agradecer por essas palavras, que elas possam entrar em nossos corações e mentes e que possa fazer com que nós possamos refletir sobre a nossa existência, sobre a nossa vida e o que nós estamos fazendo dela, enquanto indivíduo e enquanto sociedade. E a partir daí,
que a gente possa construir um homem novo para uma nova sociedade baseada na lei de justiça, de amor e de caridade. Assim seja. Que todos tenham uma boa semana e até um próximo Evangelho no Lar.